Olá, desenvolvedor! Cara, seja muito bem-vindo a mais esse episódio, tá? E a gente vai continuar hoje a modificar a nossa aplicação para o uso do Entity Framework. Então, especificamente falando, tá? A gente vai separar melhor as responsabilidades entre camadas de visão, ou view model, e de domínio da aplicação, ou model. Assim a gente fica a um passo de terminar a nossa modificação para o Entity Framework, beleza? Inclusive, nesse caminho você vai aprender uma biblioteca, caraca, muito útil, muito maneiro, tá? Chamada Automapper. Show de bola! Então, bora para ação, bora pro código! Agora que estamos aqui na nossa área de trabalho, vamos logo abrir o Visual Studio para analisar um pouco o que a gente precisa fazer, tá? Bom, lembra que eu falei para você que temos um ajuste para fazer no nosso domain, no caso, essas classes aqui? Exatamente isso. Vamos começar do começo, tá? Então vamos analisar logo de cara esse aqui, que tem mais coisas a serem ajustadas, tá? Olha só, a gente tem informações a mais nessa classe. Temos primeiramente, essas anotações aqui, que servem para as telas, ou seja, a interface com o usuário do ASP.NET MVC, ou seja, as views. Mas isso não é necessário no domínio. Na verdade, a gente nem deve ter isso aqui no domínio, tá? Porque o domínio ele precisa ser desconectado de qualquer outra, digamos assim, interface ou tecnologia. Ele deve ser móvel para a gente poder, sei lá, colocar em outro tipo de aplicação, um aplicativo mobile, ou colocar, sei lá, numa aplicação desktop, num console application e por aí vai. Tá bom? A gente deve compartilhar o modelo, ou model, domain, em várias aplicações. Então ele tem que ser o mais independente de tecnologia, de libras possível. E isso aqui são as anotações, tá? Data annotations, são específicas do ASP.NET MVC. Tá bom? Não é necessário para o domínio e a gente nem deve ter. Inclusive, a gente também tem um campo, que é esse aqui, né? Um atributo, que também não é necessário. Na verdade, a gente também não deve ter. Tá? Por quê? Porque ele foi criado somente para nos facilitar lá na saída da tela, no caso do view lá. Então, assim, cara, a gente não deve ter. Por esse motivo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um view model para cada uma dessas classes de domínio. Assim a gente vai separar as responsabilidades de maneira correta. Vamos dizer que a gente vai passar a ter, tá, uma camada domain, olha só, estou posicionando aqui, e essa a gente já tem, que vai ter as camadas de domínio, né, específicas do domínio da aplicação, e a gente vai ter uma camada view model, tá? Essa camada view model, aí que a gente vai colocar todas essas classes que a gente já tem aqui, tá? De view model, e a gente vai criar as que ainda faltam, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar aqui, vamos criar uma pasta view model, tá? E vamos mover todas essas para lá. Bom, aqui, vamos ver, view model, view model, view model. Todas elas são view model, né? View model, view model, view model. Ok. Ficou somente esse contexto PD aqui. Beleza. Agora a gente precisa criar as classes relacionadas ao model propriamente dito, tá? Então vamos lá. Copiei e colei. Eu vou aqui mudar para view, né? View model. Oh, o que eu fiz aqui, rapaz? Funcionei ESC. Então, o que essa classe contém? Vou mudar aqui para view model. Aqui tem o ID, a gente precisa. A gente tem essas anotações, tem tudo aqui. Beleza, é isso mesmo. Só que a gente não vai ter o quê? Não vai ter esses métodos aqui. Tá? Isso aqui a gente vai remover, porque ela só vai servir para trafegar informações. Então vamos remover, ordenar e remover aqui. Aí sim, beleza. Só que esse aqui também a gente não precisa. Isso aqui é uma coisa específica lá do Entity Framework. Então a gente não precisa. Então ficou desse jeito aqui.
só, simples, né? Agora, a outra, né, a classe model, aí a gente já vai fazer o contrário. Ó, a gente não precisa desse data annotation aqui, não precisamos desse campo ID país, ID estado sim, e isso aqui sim. Pronto. Então, ela ficou mais simples. Tá vendo? Vamos dizer aqui, ó, vamos chegar aqui, remover. Então, remover algumas coisinhas daqui, especificamente aquela parte lá do Data Annotations. Beleza. A gente precisa fazer em todas as classes. Eu não vou fazer em todas elas, até porque vai tomar muito tempo e eu quero que esse vídeo seja o mais breve possível para você entender exatamente o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, o GitHub, o fonte que está no GitHub, vai conter tudo isso aqui, ok? Mas a gente não vai fazer tudo assim. Beleza. Então, de uma maneira geral, a gente já separou as responsabilidades. Temos uma camada de domain, domínio da aplicação, e uma camada view model, ou seja, só aquelas informações que vão constar lá na visão, correto? Beleza, a gente já separou as responsabilidades mais claramente. Porém, a nossa aplicação não vai funcionar mais. Ela vai até compilar, mas não vai executar adequadamente. Isso porque a gente vai precisar ajustar mais algumas coisas para alinhar com a separação que a gente acabou de fazer entre domain e view model. Então, bora fazer isso. Rapidinho, tá? Antes de falar isso, você pode ver que eu não fiz todas. Para poupar tempo aqui. Você vai ter, o GitHub vai ter todas as classes, tá bom? Então, só para você ver assim, Ranieri, esqueceu de fazer uma coisa aqui. Não, é porque realmente para a gente poupar tempo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada nos nossos controllers. E a gente vai começar com o controller de cidade. Beleza. Controller de cidade, vamos olhar agora os métodos aqui, as actions, né? A gente tem index, cidade página, recuperar cidade, cidade do estado, cidade, salvar cidade, excluir cidade. Bom, esses aqui são os básicos que a gente tem. Alguns a gente tem até uns roles, tal, beleza. Então, qual o problema disso aí, Ranieri? Bom, aparentemente nenhum, né? Só que nós temos problemas no que tange a informação, o envio da informação. Por quê? Antes, eu tinha no meu cidade model, eu tinha informações que eram específicas da view, correto? Por exemplo, eu tinha as anotações, os data annotations. Esses data annotations ajudavam a gente a fazer o quê? Coisas do tipo, vamos dar uma olhadinha aqui, essa validação aqui do model, ok? Então, quando eu vim aqui, já que continha as data annotations, né? Ele vinha aqui e validava o model, dizia que estava inválido se eu, por exemplo, esquecesse um nome, beleza? É dessa maneira que a gente estava fazendo a validação, ok? Só que a gente removeu os data annotations do model. Porque realmente não é para conter no model, mas sim no view model. É o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, nós temos aqui os data annotations no view model, correto? Então, se o cara chegar lá e não informar por algum motivo lá o estado, no caso o ID estado, ele vai reclamar, ele vai retornar. Selecione o estado. Se ele não preencher o nome, preenche o nome. Se o nome for maior, aí ó, só pode ter 30 caracteres e por aí vai. Então, como a gente vai resolver isso? Existem outros locais aqui, tá? Bom, a gente vai resolver retornando, ao invés do model, o view model. Só que olha só, recuperar lista é o quê? Vai retornar um cidade model. Não vai retornar um model, né? Ou melhor, view model. Então isso aí é um problema. Como é que eu faço isso? Como é que eu digamos, converto um domain num view model? Bom, a gente poderia fazer um loop aqui, né? Logo depois disso aqui,
desse var aqui, recebe, tal, a gente poderia fazer um loop e converter todos os models retornados em viewModel. Tá entendendo? A gente poderia fazer isso. Só que, cara, isso vai dar muito trabalho, não é o recomendável. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar uma lib muito interessante chamada Automapper. Então, vamos lá, ó, referenciar via NuGet Package. Então, vamos instalar Automapper. Aí ele vai baixar essa biblioteca e no que ela vai nos facilitar? Bom, simples. Com ela a gente consegue mapear uma classe em outra. A gente consegue criar mapeamentos de uma maneira muito mais simples, cara. Isso é muito simples de fazer, tá? Só que para isso a gente precisa criar algumas coisinhas, tá? Além da gente fazer referência, você viu que eu acabei de fazer a referência, a gente precisa também criar algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, então direito, isso aí já é uma de praxe, né? Eu recomendo muito bem a você fazer isso. Depois você pode separar isso em camadas, mas em projetos diferentes, tá? Aí fica a seu critério, tá? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa, vamos lá, class, adicionar uma classe que vai ser o profile. Aqui a gente vai criar todos os mapeamentos entre classes, tá? No nosso caso, a gente vai ter mapeamentos de domain para viewModel e vice-versa. Então a gente vai criar, por hora, somente o mapeamento de cidade de país. Eu já tenho aqui e vou mostrar para você. Bom, aqui a gente tem o nosso profile, tá? Bom, país, a gente ainda não tem o viewModel. Vamos criar? Então, beleza. Por quê? Porque eu sei que dentro desse controller aqui eu vou precisar desses dois mapeamentos, tá? Então, por isso que eu já te falei aí para fazer esses dois. Então, vamos lá. País, aqui. Vamos lá. viewModel. viewModel. Então, código, nananã. Ó, só estou removendo os métodos, tá? E removendo o que não precisa, tá vendo? Ó, remover, pá. Beleza, ficou isso aqui no nosso viewModel. Agora eu tenho que vir aqui no nosso país model e remover o excesso também. Então, vamos remover as anotações e não tem campo excedente. A partir desse momento, data annotations fica inválido ou não necessário. Pronto. Agora nós temos a separação correta também no nosso model e viewModel. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Voltando aqui ao profile. Eu estou falando, cara, eu estou criando uma classe herdada de profile, que é específica do Automapper, que ela é exatamente a classe que vai mapear o seu perfil de mapeamentos. Olha só, eu vou mapear os mapeamentos. É engraçado, mas é exatamente, né? Estou criando aqui, eu estou dizendo, ó, o meu viewModel, ou cidade é para cidade model. Eu posso fazer dos dois jeitos, tá? Eu deixei aqui justamente para você entender, tá? Aqui eu estou fazendo viewModel e aqui eu estou fazendo model, tá vendo? Aí aqui eu estou fazendo model e aqui eu estou fazendo viewModel. Eu posso fazer das duas maneiras, mas eu recomendo que você faça sempre de um jeito, para não confundir. Só deixei daquele jeito ali para você ver que você pode fazer sem problema nenhum, mas é o que eu recomendo é que você deixe, digamos assim, uma camada de um lado e a outra de outro, para não confundir, tá? Então, viewModel aqui e model aqui, no nosso caso. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer e já criamos. A próxima coisa é criar uma classe de inicialização do Automapper. Tá? Já que a gente iniciou aqui, a gente criou o profile dele, que é o mapeamento do mapeamento, vamos criar agora, né? Vamos chamar de Automapper config. E eu também já tenho essa classe aqui, então vou colar aqui e vou explicar. Bom, basicamente é uma classe que tem um método estático público
que aí sim, o que é importante é isso aqui. Eu vou inicializar o mapeador, né, o mapper, com o quê? Adicionando o profile. Por quê? Porque o AutoMapper ele é bem eclético, né? A gente pode usá-lo em vários tipos de aplicação, pode ficar uma coisa complexa. Então aqui a gente está adicionando o profile que a gente precisa para esta aplicação. Poderia ser outros. A gente poderia ter N profiles aqui, que a gente poderia ter N domains, ok? Então no nosso caso, por enquanto, a coisa está simples. Então é somente isso aqui, ok? Beleza. Agora o que a gente precisa fazer? Bom, agora a gente precisa praticamente inicializar o AutoMapper de fato, né? Porque isso aqui a gente criou coisas para serem inicializadas, só que não está sendo carregado, executado em lugar nenhum. Para isso a gente vai utilizar aqui o Global ASAX, que é o ponto de entrada das aplicações ASP.NET MVC, pelo menos a full. Especificamente falando, a gente vai estar nesse aqui, o Application Start. Aí sim, a gente vai chamar, né? Vamos executar o AutoMapper config.register mappings. E pronto. A partir daí, a gente pode usar isso aqui, ó, mapper.map. Aí a gente vai dizer lá que é genérico, nananana. Tá bom? A partir daí, a gente pode usar isso. Ok. Bom, tá pronto. Agora a gente pode fazer o que a gente precisa, que é especificamente fazer o mapeamento, né? Efetivamente, aquilo que eu falei. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nesse CAD Cidade Controller. Eu falei para você que a gente separou, né, digamos, em camadas ViewModel e Model. Mas aqui ele está retornando um Model, correto? Está retornando um Model. Essa lista aqui, para onde ela vai? Direitinha lá para o View. Isso não é legal, tá? Por quê? Porque lá no View está esperando um ViewModel. Ou, melhor, deveria esperar o ViewModel. A gente vai até ter que remover isso aí, né? Ou modificar isso aí. Então, o que eu vou fazer? Bom, aí sim, a gente vai vir aqui, mapper, opa, 2 page, ponto, map. E aí, o que eu vou fazer? Vamos usar aqui, né? Using AutoMapper. Eu vou dizer aqui que ele é uma lista de cidade ViewModel. Pronto. Eu estou falando aqui o quê? Olha só. O que vier aqui dentro, tá? Olha lá. É um source, é object. Transforme ou mapeie. Eu sei que vem uma lista, porque eu estou recuperando uma lista, né? Transforme ou mapeie numa lista de cidade ViewModel. Aí, esse carinha aqui, o mapper.map, ele vai olhar aqui o nosso profiler e vai ver, opa, cidade ViewModel mapeia para cidade model. Então eu posso intercambiar essas duas classes aqui. Pô, legal. Então eu sei fazer isso. Aí ele vai converter e vai retornar uma lista de cidade ViewModel. Ó, que legal. Show de bola. Aí, o que a gente precisa mais? Recuperar quantidade. Bom, quantidade vai retornar um int. Então, a gente não precisa mapear nada. Correto. Agora, país sim, viu? Por isso que eu fiz lá o de país. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar daqui. Só que, é claro, né? Não vamos retornar uma lista de cidade ViewModel, mas sim de país ViewModel. Legal, legal. E aí, o que a gente precisa fazer a mais? Bom, vamos lá. Bom, aqui, já tem isso aqui, vamos para cá. Só que aqui a gente não vai retornar uma lista. Ah não, vamos retornar sim, porque a gente está retornando a lista ali. Pronto, mais um mapeamento, beleza. Aqui a gente vai retornar uma cidade. Então, ó, nesse caso aqui, a gente vai fazer, ao invés de uma lista, uma cidade. Correto? E aqui vamos lá a recuperar cidades do estado. Também. Isso aí é usado em outro canto lá, não especificamente na tela de cadastro em si. Então vou retornar uma lista de cidade ViewModel. Beleza. E na exclusão,
eu não preciso de nada, porque eu vou retornar um boolean. Tá? Eu preciso de um inteiro, que é o id, e um boolean será retornado, se aquela exclusão foi feita com sucesso ou não. Agora aqui, no salvar cidade, a coisa é diferente. Por quê? A gente não tem um mapeamento, a gente não vai retornar informações propriamente ditas do banco de dados, mas vai enviar para o banco de dados. Só que para isso, a gente está recebendo, se lembra que ele faz um bind automático e tal? Então, a gente está recebendo isso aqui, né, como parâmetro. Então vamos melhorar. Cidade via o model, não vai ser mais um model, porque lembra, né? Camada de apresentação, lá as views, elas vão sempre trabalhar com view model. Então, estou aqui, cidade view model. Beleza. Aí, opa, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Por quê? Porque o método salvar, ele estava onde? No cidade model, não no cidade view model. Cidade view model não tem nada, além de atributos. Ok, como é que eu resolvo isso aqui? Aí sim a gente usa o mapper, tá? O que eu recomendo para você? É você, sempre que for fazer um mapeamento, usar uma variável, tá? Então, vamos dizer aqui, dt, de data transfer, alguma coisa assim, né? Ou view model, vamos lá. View model, pronto. O que eu vou fazer? Eu vou mapear. Só que eu vou fazer o inverso, ó. Agora é map de cidade model. Então, eu vou usar aqui o model. Pronto. E aí eu tenho o meu VM, que é o quê? Vou posicionar o mouse aqui, é um cidade model. Viu? É uma classe cidade model. Eu venho e substituo aqui. Pronto. Beleza. Então, eu estou fazendo a minha conversão aqui e logo aqui embaixo eu estou executando aquilo que eu preciso executar. E a gente sempre executou. Viu? Simples, né? A gente vai pegando os passos e ajustando aos pouquinhos, e aí, beleza, a gente chega onde a gente precisa chegar. Como eu te falei, né? Eu sempre recomendo que você use uma variável. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que cidade, vamos dizer que é model aqui, ou view model, então view model. Tá? Eu recomendo isso aí, é uma boa prática, na minha opinião. Por quê? Porque a gente precisa inspecionar a variável, a gente precisa depois fazer alguma outra coisa com essa variável, já tem aqui, tá? Então, qualquer tipo de conversão que você faça, eu super recomendo que você utilize uma variável até você fazer o que você precisa fazer, tá? No caso aqui, retornar. Vamos ver se estão todas assim. Tá aqui, acho que só estava faltando aquilo ali. Aquele ponto lá. É isso mesmo. Por fim, a gente precisa fazer mais uma coisa que é na nossa view. Então, nós estamos falando aqui da view de cidades. Então, vemos aqui, cadê? Vamos, abre, pronto. Beleza. O que acontece? Né? Essa aqui é uma view normal. Não sei por que esse negócio aqui está duplicado, tá? Ficou assim. Então, o que a gente precisa? Essa view aqui, ela vai ser usada em algum local aqui. É no padrão. Lá no JavaScript, tal. Beleza. A gente precisa ter não a cidade model, mas cidade via o model. Agora sim. Então é isso, cara. É muito simples, como a gente viu aí, você viu, a gente fez alguns pequenos ajustes, umas pequenas melhorias, isso tudo com o objetivo de tornar o uso do Entity Framework em conjunto com o Dapper uma facilidade, porque o objetivo realmente é facilitar você poder mover entre camadas, poder alterar uma parte, uma camada sem dar problema na outra, ou seja, ter um baixo acoplamento. Aos poucos a gente vai vendo isso aqui nesse curso, beleza? Então, agora a gente está perto de terminar a nossa implementação do Entity Framework no sistema. Show de bola, cara! Então, ficamos por aqui, desenvolvedor. Até a próxima e que a força esteja com você. Tchau, tchau!